Olá, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Jean, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Apologética oferecido pelo Seminário Teológico Batista de Mato Grosso, aqui em Cuiabá. A aula de hoje tem como tema o título Apologética na Cultura Contemporânea. Quem é o nosso público? Mas antes de entrarmos na aula, eu gostaria de perguntar para vocês a respeito da tarefa da aula passada. Eu quero encorajar vocês, motivá-los a fazer essa tarefa. Né? Qual que é a tarefa? Né? Que você possa escrever num parágrafo, 5 linhas no máximo, o seu conceito pessoal, bíblico, prático do que é apologética. Para que no dia da aula, da nossa web aula, onde nós estivermos juntos ali na nossa roda de conversa, como diz assim uma fala pedagógica, você possa compartilhar da sua tarefa, do seu trabalho, sociabilizar isso. Isso vai interessante porque vai enriquecer a nossa aula, porque esse é o... Bem, eu gostaria de fazer 2 perguntas para você. Olha só, você conhece a cultura onde você está inserido? A segunda pergunta é para os nossos irmãos aí que estão aí no ministério, já estão pregando a palavra. Você conhece o contexto em que as suas ovelhas vivem? Né? Esse contexto cultural, esse contexto social. É isso que eu quero dizer. Você conhece o pensamento ali do seu bairro, do bairro onde você está ministrando? É isso que a aula vai tratar, vai falar da importância que nós temos de entender e conhecer o contexto cultural específico onde nós estamos inseridos, para que a gente possa, através do conhecimento da cultura, a gente possa levantar os questionamentos que assim são feitos sobre a nossa fé e assim poder responder. Nós precisamos ver a apologética na contemporaneidade, a apologética na cultura contemporânea, na nossa cultura hoje. Qual é o nosso público? Então vamos lá? Vamos juntos para esta aula. Vocês sabem o que é pós-modernidade? A pós-modernidade é um conceito, é um termo para poder descrever esse momento histórico em que nós estamos vivendo. Vocês lembram que a gente, quando estudava história, dividiu em períodos? Período pré-histórico, período antigo, período medieval, período moderno, período contemporâneo. Neste período contemporâneo, ali nós estamos aprendendo, estão designando o chamado momento pós-moderno, período pós-moderno. Meus queridos, os apologetas, eles nos incentivam e nos encorajam, nos motivam a compreender, a entender esse momento histórico em que nós estamos vivendo, para que possamos ali ver as questões que são levantadas a respeito da nossa fé, entender esse modelo de pensamento e como que nós podemos inserir, responder às perguntas que são levantadas a respeito da nossa fé. Então, esse é o propósito dessa aula. Para isso, nós usamos algumas fontes, 3 fontes bibliográficas para poder responder esse período pós-moderno. Nós vamos utilizar um vídeo do pastor Augusto Nicodemos. Vou trazer uma referência da família, o pastor Jaime Kemp, em seu livro As Forças Destruidoras da Família, e também o livro da Apologética Pura e Simples do pastor, não é pastor, é o professor e escritor Alistair McGrath. E sobre cada ponto nós vamos estar conversando para dar para vocês elementos para que vocês possam ali buscar mais ainda a respeito desse momento histórico. Esse é o vídeo do pastor Augusto Nicodemos e depois desse vídeo nós vamos voltar para a gente comentá-los, tá bom? Até daqui a pouquinho. Ou seja, é a partir da Bíblia que nós falamos a respeito de Deus, porque é isso que a palavra teologia significa, falar sobre Deus. E nós só podemos falar dele a partir da revelação que ele nos deu, que é a Escritura Sagrada. Então, nessa primeira palestra da nossa sequência de 3, eu queria conversar um pouquinho a respeito da revelação de Deus, falar da sua inerrância e da sua ineficácia. Esses temas são extremamente importantes
por causa dos tempos em que nós vivemos, o tempo do relativismo moderno. O relativismo, o nome já está dizendo, ele diz que a compreensão, a verdade em si e a compreensão dela são coisas totalmente relativas e que vão depender do ponto de vista do indivíduo. Por isso, no mundo moderno, não se pode falar de verdade absoluta, não se pode falar de uma autoridade. Qualquer discurso que pareça unívoco, ou seja, exclusivo, afirmando que está certo, ele é visto como autoritário, usurpador, dominador, usado como ferramenta de dominação por alguma classe dominante. Então vocês conhecem a história, não é? Bem familiar para nós, especialmente num país como o nosso, tão influenciado pelo marxismo e ideias esquerdistas. Então o relativismo moderno permeia a nossa cultura. Exemplo aqui, uma declaração do ex-ministro do STF, Eros Grau, numa determinada circunstância, deu na mídia inclusive um caso aí, ele disse que há muitas moralidades. Se cada um pretender afirmar a sua, é bom sairmos por aí, cada qual com seu porrete. Então isso é a declaração do ministro do Supremo Tribunal, né? Ou seja, ele está dizendo a verdade, especialmente em casos de moralidade, é relativa. Cada um tem a sua moral. Se a gente for afirmar a nossa moral contra a moral dos outros, então é bom a gente já ir pronto para a briga, porque ninguém vai concordar. É isso que ele está dizendo aqui. A tentativa de resposta dada pelo Ofir Cavalcante, presidente da OAB, então, não foi lá muito boa, não. Ele disse assim: ao contrário do que alega o ex-ministro, a moralidade não é de cada um. Há uma moralidade média da população que determina que a ética deve reger a política. Mas o que é essa moralidade média da população? Não é? Será que então a ética vai ser definida por uma pesquisa de opinião? O que é que o povo pensa sobre aborto, sobre sexo antes do casamento, sobre adultério, sobre o jeitinho brasileiro? Vocês veem que hoje a sociedade se debate em torno ou por causa desse relativismo, a falta de um referencial seguro, a falta de uma fonte ou de um posicionamento, de um norte, para que a sociedade, inclusive, tome as suas grandes decisões. E é claro, isso também chega na igreja, não é? Isso aqui chega na igreja. Esse relativismo acaba impactando as nossas comunidades, os crentes, a maneira como nós nos comportamos, inclusive como cristãos. Nós chamamos desse período na história marcado por esse relativismo de pós-modernidade. O nome é discutível, é questionável. Há teólogos aí, teóricos que dizem que pós-modernidade não é um nome muito bom, porque quer dizer que a modernidade passou e surgiu uma nova era, e na verdade isso nada mais é do que a consequência prática de tudo aquilo que a modernidade afirmou. A discussão vai longe, não é nosso tema aqui. Como se usa o termo para definir a época em que nós vivemos, estamos usando como termo padrão aqui. Tem 3 marcas. A pluralidade, ou seja, não a verdade absoluta, mas uma pluralidade de verdades, que, em segundo lugar, se complementam. Por isso, sempre a atitude correta é da inclusão. Você não pode excluir uma ideia, você não pode excluir um conceito, um comportamento. Você tem que incluir todos, já que nenhum é melhor do que o outro, porque não tem certo nem tem errado. Então as verdades têm que conviver lado a lado. O discurso de um é igual ao discurso do outro. Todos têm direito a vez e voz. E aí vem então o relativismo, a ideia de que todas as ideias, conceitos, visões e moralidades incluídas e aceitas, elas representam os pontos de vista individuais ou de um determinado grupo ou de uma comunidade, não se podendo impor o que se acha certo num lugar como meta-verdade, o metadiscurso, ou seja, um discurso ou uma verdade que ultrapassa aquela comunidade e vai valer para outra ou para outros indivíduos, né? É claro que isso não funciona na prática. Eu gosto de conversar com relativistas, né? Tem alguns relativistas lá na universidade onde eu trabalho que são radicais nesse ponto do relativismo. E eu já disse a ele uma vez que eu estava com vontade de conversar com o financeiro, que quando chegar no fim do mês, ele vai receber metade do salário. Aí quando ele chegar para discutir, ele vai dizer, não, qual é o problema? Disse, não, é metade do salário. Não, isso é um ponto de vista seu. Do nosso, nós pagamos exatamente o que você merece. Não, mas o acordo foi esse. Não, o acordo quem está interpretando é você. Nós estamos interpretando que é 50%. Então, aí eu quero ver até onde vai o relativismo dele, né? Ou então você chega e dá um abraço na mulher dele e um beijo na mulher dele. E vai ver qual é a reação dele, né?
Tem alguns que vão achar até bom, eu sei, né? Mas a maioria vai dizer, peraí, minha mulher, você quer isso? Tá, mas por quê? Qual é o problema? Mas é minha mulher, sim, e daí? Tudo é relativo, né? Moral é relativo. Então, na verdade, essas pessoas elas não conseguem conviver na prática com o relativismo. Não é? Gente, o que vocês acharam da resposta do pastor Augustus ao relativismo moderno? Deixa eu caminhar com vocês, né? Fazer esse caminho desse vídeo. Né? Quero conversar com vocês. Primeiramente, o pastor Augustus Nicodemos, ele está tratando da inerrância da Bíblia. Este vídeo faz parte de uma série de estudos das 9 marcas da igreja saudável. Para que o pastor Augustus possa desenvolver a inerrância da Bíblia, ele precisa trazer o tema do relativismo moderno. E ele demonstra que esse relativismo moderno, né, que todas as coisas são relativas, não existem verdades absolutas, né, no caso do exemplo que ele deu, do ex-ministro do Supremo Tribunal e até então, naquele momento, o presidente do OAB, mostrando um relativismo na norma, na lei, né? Mostrando que isso é um reflexo da sociedade de hoje. Vocês notaram que a pós-modernidade ela não é unânime? Esse termo, esse conceito, é um conceito controverso, mas ela é utilizada para descrever esse momento histórico em que eu e você vivemos. E ele vai mostrar para nós 3 marcas da pós-modernidade. A primeira marca, o pluralismo, o segundo, inclusivismo, e o terceiro, o relativismo, a qual ele vai vai ter um maior desenvolvimento. O pluralismo é o conceito de que não existem verdades absolutas, mas várias verdades. Pluri é muito, então várias e várias verdades. E ali o pastor vai salientar para nós que uma verdade, ela jamais, nesse sistema, nessa visão, jamais irá suplantar, ou seja, vai ser superior a outras visões, ideias, cosmosvisões. Bem, o que são cosmosvisões? Cosmovisão o cosmo é mundo e visão é como enxergamos o mundo. Se você pegar aquele que é um religioso indiano, ele tem uma concepção de mundo a partir da sua religião. Né? Se você pegar uma pessoa que ele segue o budismo, ele terá a concepção da vida e da sua cosmovisão relativo aos princípios budistas. E dentro do pluralismo, essa marca da pós-modernidade, nenhuma ideologia, pensamento, visão, cosmovisão, ela é maior que a outra. E se ela não é maior que a outra, ela deve ser aceita, é a segunda marca, que é o inclusivismo. Nós precisamos incluir todas as visões. Todas as visões devem ser incluídas. E nenhuma delas é maior que a outra. Por isso, o relativismo, ou seja, o relativismo, que ele colocou para nós aqui, que ele trabalhou muito bem. A ideia é que todas as ideias, as visões, as moralidades, elas representam pontos de vista que são individuais ou de grupo, mas que precisam ser aceitas, né? Porque não há verdade absoluta. E aí ele mostra para nós, né, com o exemplo ali do salário, com o exemplo da esposa, que isso não se desenvolve na prática. Né? Então aqui nós temos já uma pequena visão ou já um esclarecimento do que é a pós-modernidade. Meus amados, agora eu gostaria de falar com vocês da segunda obra que eu trouxe para a gente meditar, para a gente pensar, para nós dialogarmos, tá bom? Que é a Forças Destruidoras da Família, a sobrevivência da família na pós-modernidade, de um dos autores assim mais conhecidos no nosso meio evangélico, que é o pastor Jaime Kemp. Ele é um especialista na área da família. E vamos dialogar com ela, porque ela tem um interesse importante para nós nessa disciplina, que é conhecer o nosso público. Se lá no pastor Augusto Nicodemos nós vimos que existem pelo menos 3 marcas
da pós-modernidade, né? Que essa pós-modernidade é um conceito controverso, mas é usado, e essas 3 marcas é o pluralismo, é o inclusivismo, né? E o relativismo. Aqui nesta obra, o pastor Jaime Camp, ele vai colocar para nós 5 outros termos, tá bom? E quais são essas características que o professor Jaime Camp mostra para nós em seu livro? Uma das primeiras marcas que o pastor Jaime Camp salienta para nós é o chamado humanismo. Olha o que ele diz sobre o humanismo. O humanismo é uma religião secular, originada e centrada no ser humano, que visa estabelecer a predominância do próprio homem em todas as esferas da vida, eliminando Deus e considerando inexistente como pessoa e como autoridade soberana e suprema. Ele traz para nós uma tabela. Olha só. Deus é entronizado na palavra de Deus. Na posição humanista, o homem entroniza a si mesmo. Deus é a autoridade absoluta na palavra de Deus. No pensamento humanista, o homem é a autoridade suprema. Deus revela a solução para os problemas da humanidade por meio da sua palavra. Na tabela do humanismo aqui, o homem tenta resolver os problemas da humanidade por meio do seu próprio raciocínio. A posição da palavra de Deus está arraigada na revelação divina. O humanismo diz, está arraigado ao raciocínio humano, à razão humana. A palavra de Deus diz, a liberdade interior vem pela obediência à palavra de Deus. O humanista diz, a liberdade interior é produto da decisão humana. As Sagradas Escrituras nos ensinam que o homem existe para glorificar a Deus. O humanismo vai dizer para nós que o homem existe para glorificar a si mesmo. A palavra do Senhor diz que a fé no sobrenatural. O humanismo confia no naturalismo, confia na natureza. A Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus. O humanismo vai dizer a salvação é alcançada pela ciência humana. E aqui são os posicionamentos básicos para você e eu refletirmos sobre a nossa vida, sobre a vida da sociedade, sobre a nossa comunidade. Esse é o pensamento humanista. A segunda marca que o pastor Jaime Camp coloca em consideração é o hedonismo. Vocês sabem o que é hedonismo? Para o pastor Jaime Camp, o hedonismo é a busca incansável e insaciável pelo prazer. O pastor Jaime Camp vai demonstrar com alguns exemplos aqui de autores e escritores famosos, né? E vai mostrar assim para nós que eles desfrutaram de tanto prazer, de tantos deleites que a vida pode trazer, que o dinheiro pode comprar, experimentou todas as taças de delícias que o mundo pôde dar e eles puderam ter, mas no final das suas vidas eles se encontraram desesperadamente com o coração e a alma vazia. O pastor Jaime Camp vai nos direcionar para uma outra pessoa da palavra de Deus que também teve a oportunidade de experimentar vários e vários prazeres, que é Salomão. E ele escreveu Eclesiastes para dizer que tudo isso é correr atrás do vento, é vaidade, é vacuidade, é oco. E por isso, Salomão escreve Eclesiastes já com idade, para poder nos prevenir, para que eu e você possamos saber viver bem a vida com a graça de Deus, sem chegar ali na velhice e ver que tudo era vaidade, né, gente? E ele vai considerar para nós esse momento do hedonismo, e ele vai, como é um livro prático, e aqui nesse vídeo também precisa ser prático para mim e para você, para nos reconhecermos a busca incansável e insaciável do prazer neste mundo, ao ponto de esquecermos dos propósitos de Deus, esquecermos dos projetos, ou como o pastor Rick Warren diz,
Rick Warren diz: os propósitos de Deus. A terceira marca da pós-modernidade que o pastor Jaime Kemp vai citar para nós é o relativismo. Bem, já podemos aqui relacionar com aquilo que o pastor Augustus disse no vídeo. O pastor Jaime relata em sua obra que um dia ele foi arguido de maneira até grosseira, violenta, a respeito de um jovem. Jovens chegaram nele e perguntaram para ele com arrogância, conforme ele descreve, que direito o Senhor tem de afirmar aquilo que é certo ou que é errado no comportamento sexual de um casal de namorados. Eles estavam tentando intimidar o pastor Jaime Kemp. E aí o pastor Jaime Kemp, naturalmente, ele disse que a autoridade que ele tinha era a autoridade da palavra de Deus. Mas cá entre nós, eles acreditavam na palavra de Deus? Não. Não acreditavam porque aquela pessoa que estava falando não tinha autoridade para eles. E para nós tem sim, é um homem do Senhor, embasado biblicamente para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, para que a gente possa ser diligente em viver este caminho. E com essa experiência, ele demonstra o relativismo. Para eles, ou seja, tanto para os jovens que o enfrentou, o relativismo é o que nós já falamos, nada é absoluto, portanto, cada pessoa deve satisfazer suas vontades. Entramos para o hedonismo. Não existe certo ou errado, então nós temos esse relativismo aqui. O outro ponto para nós vermos aqui, da marca da pós-modernidade que o professor, que Jaime Kemp salienta para nós, é o materialismo. Nós vamos ver. O materialismo, ele é a obsessão pelos bens materiais. O materialismo, segundo ele, é a preocupação ou a tendência de buscar o que justifica a matéria, não o espírito. O materialista é alguém que corre obcecadamente atrás das coisas deste mundo, insistindo em ignorar as necessidades de satisfazer a sua alma. Vocês lembram que o Senhor Jesus já deixou muito claro para a gente, que o dinheiro, ele é tratado como uma pessoa, uma potestade, é mamon. Paulo diz: o amor ao dinheiro, que é com o dinheiro que a gente consegue os bens materiais. E ele coloca para nós aqui. A pessoa materialista se preocupa com o que pode ou não pode comprar. E ela fica frustrada quando não consegue o que quer. E neste aspecto, então, o pastor Jaime vai trazer na sua experiência, que essa forma de vida, essa marca da pós-modernidade tem destruído muitas famílias. A última marca da pós-modernidade que o pastor Jaime Kemp salienta em seu livro é o individualismo. Quando a prioridade é o indivíduo e os seus direitos. Ele chama isso de individualismo. O individualismo, filosofia que se alastrou rapidamente na pós-modernidade, prioriza e foca o indivíduo e os seus direitos. Pastor Jaime Kemp observa que o individualismo é o inimigo da família. Ele diz: o cenário do mundo pós-moderno produz um número crescente de separações. Se no relacionamento conjugal o cônjuge e seus direitos nem sempre são respeitados, a solução é simples. Basta trocar o parceiro. Cada um se julga mais importante que o outro e não abre mão de exigir seus direitos. O individualismo é o inimigo da família. É o inimigo de um casamento. O pastor Jaime Kemp está nos apontando para isso. É comum não existir nem a vontade de solucionar o problema. Quem está falando é um especialista, meus amados. Não há compromisso de lutar pelo casamento, pela família, de tentar manter um diálogo franco e sincero, de procurar alguém qualificado para ajudar a resolver os conflitos.
O orgulho, a vaidade e o egoísmo tomam conta dos cônjuges, dificultando a restauração do casal. Com isso, meus amados, aqui nós encerramos com o pastor Jaime Kemp essas marcas que ele traz para nós. E eu espero ter motivado você a falar, eu quero ler esse livro, pastor, esse livro é muito interessante. Né? Ele vai tratar com a gente, nos ajudar a entender a pós-modernidade a partir desses pilares. Então que nós possamos aqui ir agora para a nossa próxima etapa desta videoaula. Olá, amados! Nós chegamos agora no livro do professor Alister McGrath, no segundo capítulo, Apologética e Cultura Contemporânea. O professor Alister vai nos levar da modernidade à pós-modernidade. Como nós vimos com o professor Augusto e com o professor Jaime Kemp, nós vimos alguns elementos da pós-modernidade. Vamos lá? O professor Augusto nos fala do pluralismo, inclusivismo e do relativismo. Professor, pastor Jaime Kemp fala do humanismo, ele fala do hedonismo, do relativismo, ele fala do materialismo e do individualismo. E o professor Alister McGrath, como que ele vai nos conduzir a essa pós-modernidade? Eu gostaria de chamar a nossa atenção para a introdução do professor. Olha só, ouçam, a apologética sempre ocorre dentro de um contexto cultural específico. A apologética sempre ocorre dentro de um contexto cultural específico. O professor Alister vai observar isso e vai nos chamar a atenção. Ele vai dar um exemplo para nós. Olha, gente, quando os missionários foram para a China e para a Índia, ele não citou o tempo aqui, ele diz que eles descobriram rapidamente que se eles adotassem, ou ao adotarem um método de apologética da Europa, não ia funcionar. O que eles fizeram? Eles insistiram. Não, eles mudaram as abordagens. Mostrando para nós, o professor Alister quer mostrar para mim e para você, que você e eu estamos dentro de uma cultura. Nós temos elementos próprios da nossa cultura. Nós estamos tratando sobre elementos e marcas da pós-modernidade, mas você precisa refletir sobre ela dentro do seu contexto, dentro da sua abordagem. E ele vai dizer para nós aqui na apologética da modernidade, então, construindo a história aqui na apologética na modernidade, ele vai dizer, olha, ele vai situar-nos o ambiente cultural do período moderno, que vai, assim, de 1750 até 1960. É nesse tempo que se defende aquilo que nós chamamos de modernidade. Nesse tempo histórico, defendia-se a perspectiva na crença de uma razão humana. Lembra do tempo da razão, da ideia da razão, o tempo do iluminismo? Então, havia uma razão universal, comum a todas as pessoas e épocas, capaz de penetrar as estruturas mais profundas do mundo. A razão era a chave que desvelava os mistérios da vida, e a argumentação, a ferramenta de persuasão que se valia. À luz desse contexto histórico, o que os apologetas fizeram? Os apologetas cristãos, eles se deram conta disso e começou, diante das críticas à fé, diante das arguições a respeito da fé, eles se basearam nisso para defender a fé cristã, a lógica, a racionalidade, a boa argumentação para provar a existência de Deus e assim por diante. Mas o professor Alister observa que as estratégias, por mais que fossem boas, eles negligenciaram os aspectos relacionais, imaginativos e existenciais da fé. E isso foi observado não pelo professor Alister, mas por apologetas como o cristão Blaise Pascal, francês Blaise Pascal, filósofo e apologeta.
Ele disse aquela famosa frase muito conhecida: o coração, disse Pascoal, tem razões próprias para crer que a razão desconhece. Um resultado marcante do impacto do racionalismo sobre a apologética foi minimizada de todos os aspectos do pensamento cristão tidos como irracionais e ilógicos, como por exemplo a doutrina da Trindade. Eles não desenvolveram argumentativamente a doutrina da Trindade, porque eles focavam em uma parte, outra parte. E ele está mostrando para nós que a modernidade não respondeu tudo, certo? Ou pelo menos colocou isso que o Blaise Pascal colocou para nós. Olha só que interessante. Um dos problemas das estratégias apologéticas racionalistas é que elas tendem a minimizar o elemento de mistério da fé cristã, como a doutrina da Trindade, gente. De modo que o cristianismo pareça mais acessível à razão. Aí ele vai destacar um problema. Qual que é o problema? O perigo desse tipo de apologética sensível ao racionalismo é que acaba importando o racionalismo para o cristianismo em vez de exportar o evangelho para a cultura racionalista. Pois bem, essa é a apologética na modernidade. Agora o professor vai falar sobre a ascensão da pós-modernidade. Querido, no tópico a ascensão na pós-modernidade, o professor Alistair vai nos colocar que durante o início do século XXI, o cristianismo vai se ver diante de um contexto cultural mais complexo e variado daquele que ele conheceu, que é o contexto moderno. Ele vai dizer que o termo pós-moderno vai surgir em 1971. Vai se referir a um estilo arquitetônico, mas logo vai tomar lugar também sobre questões sociais, questões filosóficas, né? E o pós-modernismo, ele não é uma rejeição aos modernos, mas ele quer pegar o melhor dos modernos e retirar aquilo que eles consideram que não ajudam para a pós-modernidade, né? O professor Alistair, ele chama a nossa atenção, para nós somos apologetas, que não há necessidade para os apologetas cristãos ficarem alarmados com a ascensão da pós-modernidade. A fé cristã, segundo ele, detém amplos recursos para fazer frente a esse desafio. Ele vai nos dizer que nós não precisamos temer, né, porque o cristianismo ele tem respostas às questões da fé e às questões para a vida. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a resposta, é a única resposta. Ele coloca para nós assim, então como que nós vamos explicar, nós vamos defender e nós vamos transmitir o Evangelho? Ele encerra esse tópico, a ascensão da pós-modernidade, trazendo para nós que os apologetas mais antigos, eles não podem trabalhar com apologética para poder levar as pessoas da pós-modernidade a pensar com um pensamento moderno. Isso não é possível mais, segundo ele, e não é correto. Então, como é que ele vai trabalhar isso? Ele vai desenvolver isso mais à frente no livro. Ele vai passar para o tópico agora apologética e pós-modernidade. Nesse tópico em especial, ele vai nos trazer não a crítica à pós-modernidade, tá bom? Ele vai trazer a crítica que a pós-modernidade faz aos modernos. Então nós vamos verificar isso. Ele vai dizer quais são, portanto, os temas principais dessa pós-modernidade que nós estamos falando. E o primeiro tema que ele chama a nossa atenção é o uniformitarismo. Nós não vimos isso no professor Augusto, nem no professor Jaime Kemp. Uniformitarismo, o que é isso? É a insistência que existe apenas uma maneira certa de pensar. Um único modo de se comportar. Para os autores pós-modernos, né, esse uniformitarismo, ele tem facetas do stalinismo, do nazismo. Então, os pós-modernistas não aceitam isso. Eles consideram
esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio como um raciocínio opressor. Em segundo lugar, eles desenvolveram um espírito cultural que celebra a diversidade. Celebra a diversidade e procura debilitar a posição que propõe visões de um mundo rígido, restritivo e opressor. Esse espírito pós-modernista, ele reage primeiro ao modernismo, que tentou reduzir todas as coisas em um conjunto uniforme de ideias que agora é visto como uma tentativa de controlar, dominar as pessoas. Contudo, o professor Alistair nos indica que vale ressaltar que o modernismo tem a sua própria metanarrativa que está longe de ser imune a críticas. O professor Alistair vai observar muito bem que o pós-modernismo, algumas ideias elas são refutáveis, elas não se mantêm. É aquilo que no começo do vídeo do professor Augusto Nicodemos mostrou para nós sobre o relativismo moderno. O professor Alistair vai nos dizer que os principais expositores ou expoentes da filosofia ou dessa visão do pós-modernismo, eles também não entram em acordo, né? Eles são, ele diz assim, bastante heterogêneo. E ele vai trazer para nós, no seu livro, um autor muito importante, conhecido agora atualmente, e que nos estimula na área da hermenêutica, na área da exegese, que é o professor Kevin Van Hooser. Kevin Van Hooser. Eu vou estar indicando para vocês o livro também dele, que é vendido aqui no Brasil. Tem alguns livros, né? E alguns livros importantes para que, se você puder adquirir, vai ajudar muito no seu ministério também e no seu conhecimento da palavra do Senhor. Ele vai citar o Van Hooser porque o Van Hooser ele vai trazer uns estudos a respeito da pós-modernidade. Ele vai colocar 4 críticas que os pós-modernos eles fazem às modalidades antigas do pensamento. É a razão, a verdade, a história e o eu. Sobre a razão, o Van Hooser vai nos dizer aqui como que os pós-modernos pensam. Ele diz assim: informa que a abordagem moderna, que raciocina com base em argumentos, é vista como suspeita pelas autoridades pós-modernas. Nós já comentamos sobre isso. Enquanto a modernidade cria uma razão única, universal, a pós-modernidade afirma que são vários tipos de racionalidade. O pós-moderno ele nega o conceito de racionalidade universal. A razão é antes contextual e ela é relativa. Sobre a verdade, a pós-modernidade desconfia da ideia da verdade, dada a forma em que ela tem sido usada para quê? Para legitimar a opressão e justificar interesses pessoais. A verdade ela é usada para justificar interesses pessoais ou de um grupo. A verdade para os pós-modernos é uma história de caráter coercitivo, contada por pessoas em posição de poder com o propósito de perpetuar a sua maneira de ver e de organizar o mundo natural e social. A história, enquanto os autores modernos procuram encontrar padrões universais na história, Van Hooser vai afirmar aqui que a pós-modernidade não crê em narrativas que proponham recontar a história universal. Do ponto de vista da apologética cristã, essa postura tem como implicação que qualquer tentativa de um significado universal na narrativa de Jesus Cristo vai ser encarada com uma imensa suspeita por alguns no atual ambiente cultural em que nós vivemos. O eu, self, vindo do encalço de tudo, a pós-modernidade rejeita a ideia de que existe um modo verdadeiro de recontar a própria história. Portanto, a pós-modernidade conclui que não há um modo verdadeiro de narrar a própria identidade. Todas as formas de compreensão do indivíduo, elas estão abertas, elas são parciais. Não há resposta universal para a identidade humana. Cada um de nós pode construir a sua identidade. Seguindo aqui ainda, o professor Alistair vai nos dizer, vai nos colocar ainda a análise
do professor Van Hooser, ele vai pedir para que a gente possa considerar, através das críticas que fazem a pós-modernidade, observar duas coisas. Olha que interessante. Primeiro, gente, nós jamais deveríamos pensar que a pós-modernidade, como ela não se define como certo e errado, né? Ela jamais vai se definir como certo e errado. Ela, segundo o professor Van Hooser, citado pelo Alistair, é um espírito cultural que é plasmado por certos valores e crenças. À semelhança da modernidade, olha, a pós-modernidade é uma perspectiva intrinsecamente secular. Lembra que na modernidade o que imperou? Um pensamento universal. As respostas são dadas somente pela razão. E aí o professor levanta, olha, mas vocês esqueceram o coração. E sendo que o homem também tem emoções. E aí ele vai dizer, olha, a pós-modernidade é uma perspectiva, como disse, secular. Não é nem e contra a favor do cristianismo. Ela simplesmente descreve o contexto cultural em que nós devemos fazer apologética. Segundo, muitas das estratégias apologéticas que nós consideramos tradicionais são, na verdade, criações muito recentes e respondem ao contexto modernista. Os apologetas que se propuserem a interagir com a modernidade criarão estratégias adaptadas especificamente aos pressupostos modernos, priorizando sobretudo a razão. Essa é a análise que o professor Kevin Van Hooser faz, que o professor Alistair vai nos citar aqui no seu livro. E o professor Alistair vai dizer, nós precisamos deixar muito claro que é perfeitamente elaborar uma abordagens apologéticas que sejam fiéis ao Evangelho e que se adapte à cultura vigente. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai adotar isso? Não é? Porque a pós-modernidade, o professor Alice vai dizer, ela não se sente mais à vontade com um argumento racional. E aí o professor Alice vai preparar a gente para compreender como que nós podemos fazer apologética nessa pós-modernidade. Ele vai dizer, mas a pós-modernidade, ela se sente profundamente atraída por histórias e imagens. Eu quero perguntar para você, você assiste séries e filmes? Eu tenho quase certeza que sim. Nós estamos atraídos cada vez mais por imagens e por filmes. Se você se relaciona através do WhatsApp, do Facebook e do Instagram e de outros, você pode perceber. Se você tem o WhatsApp, você tem quantos stickers aí na sua caixinha de mensagens? Quantos vídeos você já assistiu hoje? Vídeos curtos, pequenos. Isso são reflexos da pós-modernidade. E ele vai dizer assim, que a pós-modernidade, os pós-modernos, eles são profundamente, vou repetir, atraídos por histórias e imagens. E a palavra de Deus é o que mais tem de histórias e imagens, não é verdade, gente? É muito interessante isso. A ascensão da pós-modernidade, segundo o professor Alice, poderá mudar alguma das estratégias a ser adotadas, mas ela não vai invalidar os propósitos fundamentais e intelectuais da apologética cristã. O professor Alistair vai nos mostrar que a pós-modernidade poderá mudar algumas estratégias a serem adotadas, mas ela jamais a pós-modernidade vai mudar os fundamentos intelectuais da apologética. Os seus princípios fundamentais são 3. Compreender o evangelho cristão. 2. Compreender o contexto em que se faz apologética e criar estratégias apologéticas que sejam fiéis ao evangelho a fim de desenvolver um terreno comum, pontos de contato com essa cultura cultural, com esse contexto cultural. Né? Pontos do contato com o contexto cultural. Ele vai apresentar para nós qual é a perspectiva deste livro, mas que ele vai desenvolver em todo o livro. Queridos, o professor Alistair vai tratar para nós de 6 pontos que ele vai adotar em todo o livro de fazer apologética. Tá? Eu vou apenas citar para vocês e desenvolver um pouquinho aqui.
Primeiro, ele fala entender a fé. Nós precisamos entender as principais doutrinas bíblicas. Para isso você precisa, no caso, se você está na nossa denominação batista, você precisa entender, você precisa estudar a declaração doutrinária. Aliado a isso, uma boa teologia sistemática. Sabe o Langston? Estudem o Langston. Depois você passa para outros, mas estude. Pegue a sua Bíblia, marque doutrina da regeneração, doutrina da justificação, doutrina do arrependimento. Você precisa conhecer a sua fé. Segundo, você precisa entender o público. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Não é? Você, como por exemplo, Pedro, ao se dirigir aos judeus, em Atos capítulo 2. Paulo, quando ele pregou no Areópago, a um público grego, em Atos 17. Você precisa conhecer e entender o público hoje. Se você está ali no seu ministério no interior, né, próximos de fazendas, ou se você está ali numa região de quilombolas, você precisa compreender esse público, entender este público. Terceiro, você precisa comunicar com clareza, nós já falamos no vídeo anterior, ou seja, ter uma fala simples. Né? Olha, hoje nós vamos estudar sobre a depravação total observado nas cartas petrinas. Isso não vai comunicar. Abra sua Bíblia na primeira carta joanina. Então, esse exemplo parece absurdo, mas eu já vi ainda acontecendo. Você precisa ser o mais simples. Vamos abrir na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro. Vamos abrir aqui na segunda carta de João. Nós precisamos comunicar de maneira simples. Né? Nós precisamos encontrar o que ele chama de pontos de contatos. Né? Que realmente se refere àquilo que a gente pode se aproximar das pessoas para compartilhar o Evangelho. Ele chama a nossa atenção para apresentar o Evangelho inteiro. O que é isso, professor? É a mensagem do Evangelho, que fala que a depravação total, né? Ou, eu acabei de ser um pouco menos claro agora, dizer aqui, olha, nós somos pecadores, que o Senhor Deus nos ama, que Ele enviou Jesus Cristo e que nós precisamos dar uma resposta para o Evangelho, que é o arrependimento e a fé. É voltar-se para Deus em fé. É isso, é pregar o Evangelho inteiro. E, por último, praticar e praticar. Nós precisamos praticar. Esse é o 6º ponto que ele coloca para nós, tá bom? Gente, chegamos ao final deste vídeo. Eu gostaria de passar para vocês essa tarefinha de casa para você trabalhar. Nós vimos aqui a perspectiva da pós-modernidade. Mas eu gostaria de colocar para vocês aqui no link e nesse trabalho para você fazer uma pesquisa sobre a modernidade líquida. Modernidade líquida que é apresentada pelo... ele é sociólogo, mas ele está na filosofia, está na história. Zygmunt Bauman. Pesquisa no YouTube, pesquisa aí, modernidade líquida. Eu gostaria que você fizesse uma pesquisa, escrevesse os principais pontos dessa visão, tá bom? E para nós conversarmos na nossa segunda aula sobre... para nós conversarmos, quando nós tivermos o nosso segundo encontro ali, na nossa roda de conversa, nós vamos falar sobre a pós-modernidade. Você vai discordar do Alistair, concordar com o professor Augusto, salientar aquilo com o professor Jaime Kemp com as suas experiências, mas também nós vamos trazer esse aspecto também de conhecimento da nossa cultura, da nossa sociedade, que é conhecida como a modernidade líquida. Encorajo você para você crescer cada vez mais, tá bom? Um forte abraço, um beijo, um abraço, que o Senhor te abençoe, te guarde e que faça resplandecer a sua luz sobre a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima aula, até os encontros. Um forte abraço, Deus abençoe. Tchau!